Hoje é comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. A data busca conscientizar as mulheres sobre a importância dos exames regulares para detectar a doença, que afeta cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo e mais de 6 milhões de brasileiras. Os dados são do Ministério da Saúde e quem vai explicar o que é a doença, suas causas e o tratamento é o médico ginecologista Dr. Eduardo Sérgio. Mas antes vocês vão conhecer a história da fotógrafa Jamile Rodrigues. Acompanhe. Durante muito tempo, Jamile sofreu com dores intensas no período menstrual. Eram fortes ao ponto de precisar ir para a emergência tomar medicamentos. Dores fortes que me possibilitavam de trabalhar, de sair, dor na região pélvica, assim, muito intensa, que eu não aguentava fazer nada, era só cama. Você chegava a ir para o hospital? Sim, sempre. Não tinha como tratar em casa. Ia para o hospital, tomava os remédios paliativos e tinha alta, mas ainda sempre com dor. Foi só em 2013 que veio o diagnóstico definitivo. Jamile estava com endometriose e não sabia. O que é isso? O que é endometriose? O que é que eu tenho? Afinal de contas, pelo menos quando eu descobri, não era uma doença muito falada, nem divulgada. E aí eu fui para a internet, dar uma pesquisada, ver do que se tratava e procurei um especialista. Daí em diante foi a saga para correr atrás do tratamento. O caso dela era cirúrgico. Foram 2 procedimentos invasivos para tentar limpar as áreas afetadas. Uma para reduzir os endometriomas que eu tinha, que eram enormes e me possibilitavam de qualquer coisa na minha vida. E a outra cirurgia foi de fato para tratar e limpar a endometriose. Nessa cirurgia maior, eu tirei um tumor do reto, eu operei o intestino, operei os 2 ovários, as 2 trompas. Ele deu uma limpada em tudo e para me devolver, qualidade de vida que eu já não tinha mais. 3 anos depois da última cirurgia, ela descobriu que estava grávida. Foram muitas tentativas até a chegada de Alan Filho. Foi uma gestação natural, sem indução, sem fertilização. Foi realmente um presente. Foi difícil engravidar? Sim. Após a segunda cirurgia, foram mais de 3 anos tentando, muitas tentativas frustradas, muito choro, muita decepção a cada mês, mas assim, tudo no tempo de Deus. E para quem está sofrendo com a mesma doença, Jamile tem um recado. Procure um especialista que converse, que tire todas as suas dúvidas, que confie realmente no seu médico e, claro, peça muito a Deus que a ajude nesse processo que não é fácil. Olha, mas antes de iniciar a nossa entrevista aqui no estúdio com o Dr. Eduardo Sérgio, eu quero convidar você para participar pelo nosso telefone. Está aí na sua tela, 3216-5115, fica à vontade. Esse espaço aí também é todo de vocês. Dr. Eduardo Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta Paraíba. Boa noite. Você viu o caso aí da Jamile, né? Parece ser um caso sério, mas não é incomum, não é verdade? É verdade. A endometriose, ela acomete as mulheres, acomete as mulheres na idade fértil, ou seja, de 10 até 49 anos. Que se caracteriza pela dor pélvica, Isso a grande maioria refere uma dor relacionada ao período menstrual que se chama dismenorreia. Sim, tá então, aqui, o endométrio é esse tecido aqui mais interno do útero. Então, quando esse tecido ele flui e vem para dentro da cavidade, geralmente pelas trompas, ele vai proliferar e vai acometer as trompas e também os intestinos. E vai provocar essa dor. Então, esse tecido, em vez de ser expelido em forma de menstruação, ele vai sendo acumulado no abdômen e provoca dor. Então, é por isso que a principal característica da endometriose é a dor de caráter progressivo. Sim, mas, doutor Eduardo, o que é que, além dessa dor progressiva, a endometriose prejudica ainda mais as mulheres? Ela pode prejudicar bastante a fertilidade. Então, quando ela acomete as trompas e os ovários, por exemplo, vai dificultar o encontro do óvulo com o espermatozoide que acontece na trompa. Então, esse encontro pode ser dificultado. Daí, o que chama a atenção é que muitas mulheres, 3 a 5% das mulheres na idade fértil, elas podem ter endometriose. Mas quando a gente separa o grupo de mulheres que têm dificuldade de engravidar, é quase 50%. Sim. Então, um recado importante é que toda e qualquer mulher que tenha dificuldade de engravidar,
ela obrigatoriamente tem que investigar a endometriose. Ok, quem está conosco, doutor Eduardo, é a dona Kátia. Boa noite, dona Kátia. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Boa noite, pode falar. Boa noite. Eu gostaria de saber se o surgimento de sangue durante ou depois da relação sexual, se pode ser um sinal da endometriose. Não. Esse sangramento aí é um sangramento provavelmente do colo do útero. Então tem que se investigar ou da vagina ou do colo do útero. Não tem nada, assim, em tese ele não tem nada relacionado com endometriose. Doutor Eduardo, quais são as causas da endometriose? Pode ser uma questão genética? A pessoa já nasce com endometriose? Essa ou uma coisa causa que pode é acontecer? indefinida, ela não Sim. tem uma definição. O que se sabe é que quase todas as mulheres, elas têm um certo grau de refluxo. Então, quando o útero se contrai para expelir a menstruação, parte desse sangue é refluído pela trompa. E esse refluxo, quando o próprio organismo não debela ou não destrói essas células começam a se multiplicar a cada menstruação. Por isso que ela tem um caráter progressivo. A história de Jamília é bastante característica. Sim. Ela disse que começou com dores menores, as dores maior intensidade e maior intensidade. Então, toda vez que você tem uma mulher que tem dismenorreia de caráter progressivo, pensar em endometriose. É fácil dar o diagnóstico? Não. Às vezes há um atraso no diagnóstico, porque os exames de ultrassonografia ou até mesmo tomografia ou ressonância magnética, caso fosse utilizada, elas não mostram essa endometriose incipiente, porque ela vai inicialmente manchar os tecidos. Por isso que a ultrassonografia, que é o mais usado, um exame simples e usado para investigar, ela não dará esse diagnóstico numa fase inicial. O exame que vai ajudar bastante é a videolaparoscopia. É um exame que vai para dentro da cavidade através do umbigo, faz uma abertura e vai lá observar esses sinais incipientes. Okay. Então, o exame de escolha padrão ouro é a videolaparoscopia. Ok, quem está conosco, doutor Eduardo, é a dona Regina. Boa noite, dona Regina. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa noite. Eu gostaria de saber quando a mulher sente muita dor no pé da barriga. Exatamente. A dor pélvica, né? Há até em alguns serviços, a citar o hospital universitário, quando uma mulher tem dor pélvica de longa data, né, estando ou não associada à menstruação, essa dor ela tem que ser pesquisada e um dos exames é a videolaparoscopia. Parte das mulheres vai ter o diagnóstico de endometriose. Doutor Sérgio, quais são as formas de tratamento da endometriose? Bom, existe, digamos aqui, aqueles tratamentos fisiológicos. Então, caso ela entre na menopausa, essa dor causada pela endometriose, ela vai diminuir, porque a endometriose, ela é hormônio dependente. São os hormônios dos ovários que vão provocar esse estímulo da menstruação. Por isso que não tem endometriose na infância e aquelas mulheres que têm endometriose na idade reprodutiva, enquanto ela está menstruando, digamos assim, ela vai melhorar bastante com a menopausa. Fora essa situação, porque a menopausa vai surgir em algumas mulheres aos 20, 30 anos de idade. Então, a gravidez é um tratamento fisiológico, digamos assim, porque vai inibir esses hormônios do ovário. O aleitamento também vai inibir. Salvo essa situação de gravidez e aleitamento, um dos tratamentos é suspender, tratamento clínico, medicamentoso, é suspender a menstruação. Então, temos medicamentos que irão suspender esse medicamento. Caso essa endometriose esteja avançada, comprometendo as trompas, os ovários, com cistos, ou então o próprio intestino, como foi o caso de Jamile, aí o tratamento cirúrgico é imperioso, somado a um tratamento clínico para evitar com que esses hormônios continuem estimulando. Veja que Jamile, ela passou um determinado período, quase 3 anos sem engravidar. E espontaneamente, né, coisas de Deus, né, ela engravidou sem sequer fazer um outro tipo de tratamento, salvo aquele que já tinha sido feito anteriormente. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Se tivesse mais tempo, com certeza as ligações iriam chover. Mas vamos ver uma outra oportunidade. Eu agradeço em muito obrigado pela sua presença. Serviço de ginecologia do Hospital Universitário. Então, lá temos videolaparoscopia. Coisa boa. Então, mulheres com endometriose ou suspeita de endometriose podem procurar o setor de ginecologia da universidade. Ok, doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez e boa noite.